Olá, hoje recebemos em nossa sala de bate-papo o professor do Departamento de História, Ângelo Priori. Tudo bom, professor? Tudo bem, Fernanda? Você acaba de assumir dois grandes cargos, né? Primeiro, na coordenação do Fórum Nacional de Pós-Graduação em História e também secretário-geral da Associação Nacional de História. Primeiro, poderia falar a respeito do primeiro cargo, Coordenação Nacional do Fórum, que vai coordenar todas as pós do Brasil, é isso? É isso. Na área de História, nós temos uma coordenação nacional onde todos os programas, eles se reúnem pelo menos 2 ou 3 vezes por ano e nós traçamos as políticas, né, de pós-graduação do Brasil na área de História. Esse é um cargo extremamente importante porque, principalmente o coordenador nacional, ele está em contato com todos os programas do Brasil. Hoje são 59 programas no Brasil. Recolhe, né, essas informações, tabula, estabelece as políticas de pós-graduação e negocia essas políticas com a CAPES diretamente, né? Principalmente com a coordenação de área de História da CAPES. Então ele é um trabalho bastante grande, né? Mas ao mesmo tempo bastante interessante porque, principalmente para mim, me dá um conhecimento da área importante e ao mesmo tempo que coloca o nome da nossa instituição, a UEM, nesse cenário nacional. Certo. E qual que é o grande desafio desse cargo? Como que estão as pós de História no Brasil? Tem boa qualidade? Olha, a pós-graduação em História no Brasil, ela não perde, assim, não deixa a desejar para nenhum lugar do mundo, na realidade, né? Mesmo aqueles países mais tradicionais, como a França, por exemplo, né? Que é um país que tem uma grande tradição na produção de História, do conhecimento na área de História. A produção de pós-graduação no Brasil é muito boa, né? Mas hoje nós temos um desafio muito grande, que a nossa área cresceu muito nos últimos anos. Certo. Então nós temos muitos cursos de mestrados, né, a grande quantidade de cursos de mestrado e poucos em relação aos mestrados de doutorados. Então é melhorar esse mestrado e fazer com que esses cursos de mestrado criem os seus programas de doutorados também. Então esse é um grande desafio que nós estabelecemos para os próximos 3 anos, né, para fazer com que principalmente essas universidades mais distantes dos grandes centros, por exemplo, né, ou no Nordeste, ou no Norte, ou em cidades do interior, como o caso de Maringá, por exemplo, ou de Londrina, né, que a gente possa fazer com que esses cursos, que hoje tem só o mestrado, também tenham o doutorado. Tenha continuidade. Tem a continuidade. Né? Tá? Então esse é um trabalho, é um desafio que a gente tem, que o fórum da qual eu coordeno estabeleceu junto com a coordenação de área de História da CAPES, que é quem credencia os cursos a existirem e funcionarem. Certo. E no outro cargo, como secretário-geral da Associação Nacional de História, seria o quê? Seria representar os interesses dos profissionais de História? A Associação Nacional de História, ela está mais ou menos como a OAB está para o advogado. Correto. Né? Então ela é uma associação que representa os interesses profissionais. É uma coisa interessante, um pouco dúbia, porque nós não temos hoje no Brasil a profissão de historiador regularizada. Essa profissão não existe. Não. Né? Se você olhar no Ministério do Trabalho, todas as profissões consta lá historiador, mas oficialmente ela não tem. Então nós estamos tramitando agora no Senado da República e na Câmara dos Deputados, né, um projeto para instituir a profissão de historiador e a regularização desta profissão. Então esse é o grande desafio da Associação Nacional de História, que nós estamos fazendo, né? E a Associação de História, ela também tem outras funções, né? Principalmente de você poder que o ensino de história seja bem desenvolvido, desde a educação básica até o ensino superior, até a pós-graduação, né? A gente tem trabalhado muito com as graduações nesse sentido, né? Lá na Diretoria Nacional nós temos uma outra secretaria específica para a graduação, né, que cuida disso. As revistas de história, que hoje é um veículo importante, né, de divulgação da produção do conhecimento, então nós estamos fazendo um cadastramento de todas as revistas para ver a qualidade dessas revistas. Então é um trabalho também importante, mas na associação o grande desafio que nós temos é a regularização da profissão, né? Agora nós, em agosto, no dia 19 de agosto, é o dia do historiador, é um dia nacional instituído, então vai ter uma grande mobilização, né? Provavelmente a associação vai estar lá no Senado, conversando com os senadores que estão tramitando esse projeto, mesma coisa na Câmara dos Deputados, para fazer isso. Tá certo, professor. Muitos desafios daqui para frente? Muitos desafios, mas também um trabalho bastante gratificante, né? Porque você vê que
as coisas podem acontecer, né? Eu acho que isso é bom, e fazer parte um pouco desse projeto eu me sinto bastante gratificante e tenho muito entusiasmo para isso. Tá certo. Obrigado por conversar com a gente da TV UEM, para esclarecer, explicar um pouquinho mais sobre esses cargos. Obrigada pela presença. Bom, hoje nós conversamos com o professor da Universidade do Departamento de História, Ângelo Priori, que acabou de assumir 2 cargos, o primeiro na coordenação nacional do Fórum de Pós-Graduação de História e também como secretário-geral da Associação Nacional de